ES Hoje, a notícia do jeito que você quiser. Faltando pouco para as eleições de 2022, os eleitores já são bombardeados de informações e principalmente propaganda dos candidatos. As plataformas digitais têm as suas regras, mas o Tribunal Superior Eleitoral também. Antes de tudo, é preciso saber que para as eleições 2022, apenas 2 plataformas têm autorização reconhecida para propagandas eleitorais na internet. São elas Google e Facebook. Porém, há funções que são permitidas pela rede, mas infringem regras do TSE. E isso pode levar a multas e até mesmo impugnações de campanha. Mas como saber quais regras seguir? No episódio de hoje, vamos entender um pouco das especificações previstas na legislação eleitoral com o especialista Gustavo Nunes, sócio-diretor de tecnologia de agência de comunicação. Bem-vindo, Gustavo. Olá, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade e vamos ver se a gente consegue esclarecer um pouquinho. Vamos lá, porque as eleições já começaram. Agora, quando começarem as propagandas, misericórdia. Vamos lá. Pois é. Eu já começo perguntando para você, Gustavo, tem como evitar um bombardeio de propagandas políticas? Porque a enxurrada a gente sabe que ela é certa nessa época do ano, não tem como se livrar muito. Tem. A própria legislação brasileira prevê que você pode ter uma ação para evitar que anúncios de qualquer natureza apareçam para você. Isso vem, inclusive, reforçado pela Lei Geral de Proteção de Dados, que ainda é relativamente nova e as empresas estão se adequando. Mas como a gente fala de Facebook e Google, você consegue no anúncio, quando você vê o primeiro anúncio, no anúncio tem normalmente um izinho, ou saiba mais, ou por que você está vendo esse anúncio. Ali você pode clicar e você opta por não receber anúncios ou daquele anunciante ou anúncios daquele tipo. Então, qualquer um pode se desinscrever a qualquer momento. Isso quando a gente fala de anúncios. De mensagens, que é uma outra característica que provavelmente vai ser muito forte, você também, por lei, a pessoa que envia a mensagem tem que te dar uma opção de você se desinscrever. Então, em algum momento, você tem que digitar lá sair, não receber mais e parar de receber. E se você receber por telefone, pode denunciar que essa é proibida de qualquer forma. Bem, Gustavo, como que o eleitor pode fazer para fiscalizar que as regras estão sendo respeitadas? Bom, as plataformas, o Meta, que abrange Facebook e Instagram, e o Google, ele mantém esses anúncios eleitorais durante um bom tempo. O Facebook, por exemplo, mantém esse anúncio durante 7 anos. Você consegue, inclusive, consultar os anúncios de propaganda política das eleições anteriores. Uma das formas de vigilância, de fiscalização seria essa. Você pode pesquisar pelo nome do candidato ou do partido. Lá nessa biblioteca de anúncios vão aparecer os anúncios que foram feitos e identificar ali se ela está ou não dentro da norma. Para o eleitor é um pouquinho mais complicado saber se está atingindo todas as normas e todas as regras que o TSE exige. Né? Mas a Justiça Eleitoral também disponibiliza aplicativo para o celular em que você pode fazer uma denúncia, tanto anônima ou com o próprio nome. E aí você anexa a imagem daquilo que você considera como irregular e eles vão fazer uma análise e tomar as providências de processos e afins. Você falou que existem as possibilidades, eu não quero receber essa propaganda, eu não quero receber essa mensagem. Se eu, de alguma maneira, explicitei isso, né, disse que não quero mais receber, e eu continuar recebendo, isso também pode ser denúncia? Pode ser alvo de denúncia, inclusive, não é minha área de direito, mas, se eu não me engano, são R$100 por mensagem indevida. Então, se você pensar isso num aspecto grande, né, se foram R$1.000, são 100... Se foram 1.000 mensagens, são R$100 mil de multa para a pessoa que enviar mensagens indevidas ou não solicitadas. Ô Gustavo, qual que é o limite para os políticos e para os partidos? O que eles podem, o que eles não podem fazer? Bom, a legislação prevê que anúncio na internet só pode ser feito no Instagram e no Facebook ou no Google na forma de impulsionamento. Ou seja, ele vai colocar uma verba na sua campanha para que aquele anúncio apareça para você. Tirando isso da internet, você praticamente não pode fazer mais nada. Você não pode contratar, por exemplo, um influenciador para poder falar sobre a sua campanha ou sobre o seu partido. As pessoas podem se manifestar naturalmente. Qualquer um de nós aqui pode ir lá no blog pessoal, na sua rede social, falar bem ou falar mal não pode, né? Falar bem ou criticar algum outro candidato
e isso não é considerado propaganda eleitoral. Mas a partir do momento que existe uma transação financeira, ou a pessoa recebe para fazer isso é proibido, isso não pode ser feito. Mas como fazer essa fiscalização, assim? Porque normalmente não vai ser uma coisa divulgada, às vezes, explicitamente, que é um conteúdo pago, por exemplo. E é uma das minhas perguntas aqui também para esse podcast, que assim, você diz que de maneira, eu mesmo gosto muito de fulano, então eu vou falar, como que isso fica muito claro de que foi eu, da minha própria vontade, que quis fazer isso e não foi um artifício do candidato ou do partido político. Como é que isso? Ou isso é uma forma de driblar? Provavelmente algumas pessoas podem conseguir driblar dessa forma. E aí cabe uma investigação, né? Faça uma denúncia e aí os órgãos competentes da Justiça Eleitoral vão avaliar se até solicitar ajuda da Polícia Federal ou algo desse tipo, para investigar se realmente houve uma transação comercial ali. Mas eu concordo com vocês, é muito difícil de numa primeira instância olhar para aquilo ali, não, isso aqui foi pago ou não foi pago. Uma das formas que acaba se adotando é de que a própria linguagem, né? Se a pessoa mantém a sua linguagem natural e ela já vem se manifestando há tempos, é natural que ela continue se manifestando durante a eleição. Agora, uma pessoa que nunca se manifestou politicamente, nunca expressou qualquer tipo de opinião política, dá dia 16 agora de agosto, começa a ler propaganda política, olha, fulano de tal, é bom, é um excelente candidato. Virou extremamente politizada. Conhecedora. Alguma coisa vai levantar uma suspeita aí. Mas realmente cabe investigação, porque inclusive se o gasto não for feito pela campanha, né? Se for feito fora da campanha, não tem como saber. E como é que você baliza isso quando a gente pensa essa questão de campanha, quando a gente vê que o próprio governo também tem verba publicitária ali envolvida? Como é que você vê essa questão de falar bem e falar mal de um partido? Pode vir com uma troca de cargo, alguma coisa, isso pode ser investigado pós-eleição pelo tribunal? A compra de... Você tem duas características, né? A compra de voto e a compra para propaganda eleitoral. A compra de voto, a legislação diz que só a promessa já é compra de voto. Se eu virar para você e falar, olha, vota em mim que se eu ganhar eu vou te dar um cargo de assistente no meu gabinete. Isso é compra de voto. Isso é passivo de impugnação da chapa e cassação se for acontecer uma vez. Não precisa nem ser mais de uma, né? Agora, no caso da publicidade, é um pouquinho mais delicado, né? Porque como é que você vai medir? Né? Não existe essa relação imediata, né? Fala assim, olha, faz a campanha para mim, fala bem para mim das suas redes sociais que eu te dou um cargo depois. E até verificar se efetivou realmente, né? Se a pessoa ganhou e se essa pessoa vai ter o cargo. E a gente já tem esse problema não só na questão eleitoral, a gente já tem esse problema no dia a dia da política, que a gente não consegue... nepotismo cruzado, que é muito difícil de identificar, e por aí vai. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram pelo @eshoje. Bom, e entrando já na parte de fake news, a gente sabe que, principalmente essa geração mais 50, a Dani mesmo, que sempre reclama que tem, mesmo ela sendo jornalista, o pessoal repassa, ela, pera aí, não é bem assim. Mãe, pelo amor de Deus, se você tá me ouvindo, para, misericórdia. Como é que a gente tem como identificar que a gente está sendo informado a partir de notícia falsa? E como é que a gente identifica isso quando você tem notícias muito próximas, assim, do que a gente considera de realidade? O que de verossemelhança, né? O que parece verdade, mas não é verdade. Olha, o TSE está disponibilizando canais e ferramentas para que você verifique informações, principalmente em relação às eleições. Urna, saiu uma agora essa semana, né, que a urna teria comprado urna grampeada e tal, e as urnas já estão nos tribunais, não tem nem como comprar a urna mais, mas o próprio TSE tem esses canais. As empresas de jornalismo, elas têm também se reunido e criado plataformas para verificação de mensagens. E as próprias ferramentas de mensagens instantâneas também já têm essa preocupação. O WhatsApp, por exemplo, você já não consegue encaminhar tanto uma mensagem se ela tiver sido muito encaminhada. Você consegue mandar só para uma pessoa, só para um grupo. O ideal é quando você receber uma mensagem, validar. Mas é um comportamento que vale além das eleições. Quando você receber que, sei lá, extraterrestre foi visto na esquina da praia de Camburi, dá uma pesquisada, né? Procurar fontes de informação embasadas, jornais, revistas, agências de notícias, porque talvez hoje um aprendizado que a gente precisa ter não é nem se informar, é aprender a selecionar a informação.
Quais são as normas da Justiça Eleitoral que se chocam com as do Google e do Facebook? Existe algum ponto de divergência entre elas, alguma forma de driblar nas plataformas essas regras do TSE? Na verdade, a gente tem que pensar o seguinte: o TSE tem as suas regras para campanha eleitoral e para a eleição como um todo, que são as regras que valem, né? Independente. É a prioridade. Ela é soberana. Ela é soberana. Então, se não está nela, não está valendo. Na intenção de auxiliar no processo de anúncios, tanto o Facebook como o Google criaram mecanismos que são até complicados às vezes para você conseguir fazer anúncio de propaganda eleitoral. Então, tanto no Google quanto no Facebook, você tem que fazer verificação de identidade, você tem que provar que é você mesmo, tem que criar uns rótulos, tem todo um procedimento. Só que muitas vezes o candidato acha que ele, seguindo o procedimento do Facebook ou do Google, ele está seguindo os procedimentos do TSE, que não é sempre verdade. Porque as restrições que o TSE impõe não são necessariamente as restrições que o Google e o Facebook impõem. Eles precisam garantir algumas coisas que o TSE exigem deles. Por exemplo, que tenha a possibilidade de aparecer o CNPJ da campanha e que apareça escrito propaganda eleitoral. Mas observe que ele nem seria obrigado a isso. Ele poderia ter aberto mão e passado a responsabilidade para o candidato colocar no texto ou na imagem, né? Mas ele criou esse bloqueio até acho que numa boa vontade de colaborar com o processo eleitoral. Então ele faz essas exigências. Mas quer ver? Vamos pegar um exemplo simples que a gente verificou na eleição anterior. Isso não é crime, não é uma contravenção, mas você tinha candidatos a vereadores de uma determinada cidade anunciando para o país inteiro. Porque eles não sabiam configurar corretamente a ferramenta de anúncio. Um erro que pode ser muito comum nessa eleição, por exemplo, a nota fiscal emitida pelo Facebook ou pelo Google tem que ser em nome da candidatura. Não pode ser em nome da agência, por exemplo, que está impulsionando isso. E na hora que você configura essas coisas dentro do Facebook, ele não te bloqueia. Ele não vai perguntar para você assim, esse CNPJ que você está colocando é o da campanha? Né? Ele vai permitir que você crie a campanha da forma que você entender. E aí o candidato pode ter problemas na prestação de contas depois, porque não casa uma coisa com a outra. Então essas são... Quer ver uma regra, por exemplo, que é do Facebook, mas não é do TSE. O Facebook exige que um candidato, para fazer propaganda eleitoral, tenha um site dele com o e-mail corporativo desse site. Isso é uma exigência do Facebook. Isso não está no TSE. Então, como é uma exigência a mais, as pessoas acabam confundindo. Será que o TSE exige? Não exige. Mas é uma regra que eles colocaram para validar mais a conta e saber que é uma campanha de verdade. A gente tem que lembrar também que as infrações, elas colocam em risco até as candidaturas, elas podem impugnar, não é isso? Né? Dependendo do tipo de infração, sim. E multa no processo eleitoral começa em 5 mil, né? A gente falou lá em cima que o que chama influenciador digital não pode ser contratado para poder fazer propaganda, isso tudo mais. E aí que as ações espontâneas, elas podem acontecer. E como que a gente pode identificar que está sendo driblada a legislação? Assim, lógico que você já falou, vê se o cara nunca falou de política e de repente virou ou politizado e tal. Mas porque as coisas podem ser muito sutis também, né? Vamos supor. O bolsonarista, ele usa muito o verde e amarelo. A roupa, a bandeira, de alguma maneira, para ligar o bolsonarismo. O petista, o vermelho, uma estrela branca, algo, né? Enfim, coisas que são muito características que a gente logo identifica. Essas coisas sutis, elas também são passíveis de denúncia? Se infringir alguma das regras, sim. Né? Você falou de outra característica, eu lembrei do Ciro, né? Que é a rosa. Que você tem um símbolozinho da rosa nos posts. É muito sutil. E analisar... Gente, Roberto Carlos é Ciro. É muito difícil, tanto que cada situação é julgada caso a caso. Cada denúncia, cada ação que é feita em relação a esse tipo de posicionamento é julgado por um juiz e ainda vai do entendimento do juiz. Porque algumas coisas, apesar de estarem na lei, carecem de interpretação. Vou dar um exemplo simples, que para mim ainda é confuso, apesar de na própria cartilha do TSE eles falarem que é proibido. Diz o seguinte: para você poder mandar uma mensagem, para eu receber uma mensagem de uma candidatura, eu tenho que ter me inscrito em algum momento dizendo que eu queria receber essa mensagem. Né? Mas ao mesmo tempo, se eu sou candidato e você está na minha agenda de você contatos, pode fazer uma lista de transmissão sem isso. Aí a jornalista tá ferrada nessa hora. A gente tá procurando, se inscrevendo, eu posso enviar. Aí o TSE fala que é proibida a contratação de disparo em massa caso a pessoa não tenha se inscrito na lista.
Sim, mas eu posso disparar em massa ou não posso? Tem uma coisa também um pouco sutil que tem lá que fala sobre utilizar dispositivos ou plataformas ou sistemas que não sejam, entre aspas, oficiais. Então, por exemplo, você tem o WhatsApp, que tem uma API oficial, que é cara, que poucos utilizam, só grandes empresas, mas existem um mar de programas aleatórios, separados, que enviam mensagens no WhatsApp, parece que está enviando uma por uma. Como é que você rastreia isso? Porque isso está proibido, isso é previsto que é proibido. Mas de novo, a tecnologia ela costuma andar mais rápido do que a legislação. Então a gente está sempre correndo atrás. Tem que se adaptar às novas formas novas ferramentas, né? É complicado porque a gente está vendo aí. A gente tem de um lado as empresas de marketing correndo por fora, saber onde que estão as brechas, porque eles precisam de qualquer maneira. Quanto mais atingir o seu candidato, é mais importante. É o trabalho, né, da assessoria fazer isso. E por outro lado, a gente que tem que, né, a gente, digo, eleitor e também jornalista, enfim, a gente tem que ficar atento porque são muitas sutilezas. Eu vou talvez refazer, eu diria o seguinte: nós, agências, nós não procuramos brechas, a gente tenta aproveitar o máximo que é possível dentro da legislação. Você, por exemplo, uma agência é contratada para cuidar das redes sociais de um determinado candidato. Normalmente, quando a agência é contratada, ela tem níveis de acesso, mas às vezes é contratada inclusive para curtir comentários, compartilhar conteúdo e por aí vai. Porque quanto mais tiver engajamento, mais chega, né? Maior. Só que a pessoa que faz isso não é alguém ligado diretamente à campanha, é um funcionário da agência. Então ele está ali para fazer isso. A lei diz, por exemplo, que se você fez uma postagem, eu sou candidato, fiz uma postagem lá. Aí alguém vai e comenta assim: excelente, vou votar em você mesmo porque o fulano do outro partido é isso, é aquilo, não sei o que, não sei o que. Eu, como candidato, sou passível de multa ou de denúncia por conta do comentário de quem está me apoiando. Por comentário que está apoiando. E existem casos piores, já existem casos que acho que já foram até a julgamento, que a página do candidato curtiu esse comentário. E nem falar assim: eu não vi o comentário. Se você curtiu o comentário, você mesmo viu. que o trabalho seja curtir automaticamente. Isso. Então, as agências ou quem cuida das redes sociais dos candidatos tem que ter esse trabalho dobrado ainda. Não, sim, com certeza. Então, a gente já tem muito trabalho para ficar tentando achar uma brecha ali, né? Porque é uma responsabilidade muito grande. Por exemplo, não é o candidato que vai lá impulsionar um anúncio. Normalmente ele contrata alguém da equipe, uma agência, importa alguém. O candidato tem que pedir voto. Só que se essa pessoa comete um erro na configuração, um erro no envio quem por aí responde vai, é o candidato. Quem responde é a candidatura, o candidato. Um exemplo, na nossa agência, por exemplo, a gente adota como padrão o ok do jurídico. Né? Então, vamos fazer essa inovação, vamos seguir por esse caminho. Beleza. O advogado da campanha liberou, então a gente faz. A gente passa por aprovações para os anúncios, porque é uma responsabilidade muito grande. Sim, a gente mais cedo comentou de influenciadores, a gente está falando de rede social e tal. Muita gente agora, hoje em dia, até é muito comum a gente ver os candidatos aparecendo na internet em diversos tipos de programas e tal. A gente porque a propaganda eleitoral para alguns vai ser 10 segundos, se não for rede social, né? E vai ser a campanha mais curta, né? São 45 dias, é a campanha mais curta. Sim, e aí o que acontece? A gente, meio de imprensa, a gente sabe que tem uma regulamentação do próprio TSE de que a gente precisa dar espaço igual para todos os candidatos, precisa manter um tempo relativamente parecido com todos os candidatos. Como é que a gente lida, por exemplo, com uma pessoa que é do Instagram que apoia tal candidato e que está sempre ali cobrindo os eventos daquele candidato, está sempre fazendo um comentário de X candidato, mas não dá a oportunidade para os outros aparecerem? Como é que a gente lida com isso? E essa pessoa, ela não é influenciador ou é influenciador? Um influenciador, ou porque assim, tem o influenciador, ele pode não estar recebendo, está fazendo como eleitor, igual eu, igual você, mas se ele está sempre nos eventos do candidato, está sempre do lado de apoio e não dá essa margem para as pessoas, e o cara tem o número de pessoas que ele atinge, e o número de pessoas que ele atinge, qual o limite para isso? A manifestação política é direito de todos nós, independente da função do cargo do que a gente exerce. Se no meu trabalho eu não sou proibido de falar, a não ser que eu seja funcionário público ou seja numa igreja, porque são lugares proibidos, mas no meu trabalho, exercendo a minha atividade profissional, eu não posso, não sou proibido. Acho que jornalista tem exceção, né? O jornalista não pode emitir quando ele estiver exercendo a sua atividade. Então não tem como. Se você é uma pessoa extremamente famosa, e nós temos casos
icônicos Tem no uma nosso Anitta país. agora falando de Lula o tempo inteiro. Temos a Anitta agora, no caso com Lula. Anitta, você tem outras pessoas que têm um número de seguidores muito grandes e que se manifestam politicamente. Você vai entrevistar essa... Brincadeira, né? Acho que a imprensa só pode fazer entrevista agora gravada, porque se fizer alguma coisa errada tem que cortar. Porque você vai entrevistar essa pessoa, você já sabe do posicionamento dela. O que tem que ficar claro é que todo mundo tem responsabilidades, né, civis, e se ela fizer alguma manifestação que ofenda, que vá contra a lei, ela vai ter que responder por aquilo. Se ouve. Gustavo, tem alguma outra coisa que você acha que vale destacar sobre essa atenção? Porque vale lembrar que esse ano, mais do que nas eleições anteriores, nas eleições, né, nos pleitos anteriores, a gente vai ter uma eleição muito de rede social, muito de WhatsApp, muito de internet, porque os horários de programa de rádio e TV, eles são totalmente desiguais, né? Tem candidato que tem 5 minutos, tem 10 minutos, tem candidato que tem 30 segundos, tem candidato que tem 1 minuto. Porém, as televisões já não são mais o meio de comunicação, os canais, a programação de televisão já não é mais o que a população normalmente né? Se pega uma televisão que vai para a internet, que assiste um YouTube da vida, que assiste outras coisas, porque a audiência nas televisões já caiu há muito tempo. Tem alguma coisa que a gente possa destacar que vale o eleitor ficar atento e principalmente que o candidato precise? Só complementando essa ideia da TV, né? Muitas vezes a pessoa está com a TV ligada, olhando no celular, na rede social, então está com a atenção dispersa. Bom, eu acho que a maior preocupação é a mesma preocupação do TSE, que dá a entender que é a questão das fake news. Então, as informações que chegam, principalmente em ferramentas de mensagem, que têm um controle menor, né? não é tão controlada quanto a publicidade, essa a gente tem que ter muito cuidado. O TSE, por exemplo, disponibiliza um WhatsApp em que você pode fazer consultas sobre verificação de informações sobre urnas, sobre eleições e tudo mais. Então, no aspecto do eleitor, eu acho que tem que ter muito cuidado com isso, com a questão das fake news, verificar se aquilo está sendo verdade. Ele não tem que se abster de se manifestar. Né? E eu acho que o barato da democracia é esse, né? Todo mundo tem direito à opinião. Tem que tomar cuidado. E aí, lembrando daquela história, eu vou me manifestar numa rede social. Se você vai se manifestar com uma notícia verdadeira e com fatos, ou só elogiando ou apoiando seu candidato, ok. Mas cuidado na hora de falar mal do outro. Cuidado no ataque. No ataque, porque o eleitor é passível de punição. Uma outra coisa também que é muito grave e às vezes passa despercebido é a divulgação de pesquisa. Pesquisa para o TSE é uma pesquisa registrada com estatístico responsável que tem número de registro lá no TSE. Enquete não é pesquisa e é fake news, porque dá um contexto de que aquilo tem um ar científico e não é. Então a gente recebe e fala assim, a enquete no grupo da família deu que fulano... Isso não tem validade. Então essa é uma outra informação que tem que ser muito checada, tem que ter muito cuidado. E assim, são tempos difíceis para identificar o que é verdade e o que não é. Só um minutinho, você falar de registro de pesquisa. Se você viu uma pesquisa e ela tem registro, você pode entrar no TRE, no TSE e digitar o número do registro, vai chegar a pesquisa. Ou seja, você confirma que é essa pesquisa. Porque pode chegar no seu WhatsApp, por exemplo, dizer que a pesquisa tem aqui o registro. Você conferiu? Se não passa. Esse negócio de fake news é chato porque a gente tem que ficar conferindo tudo. Se você não tem como conferir, não passa não, mãe, não passa não. Na dúvida, não repasse. E nós estamos num avanço tecnológico que isso se torna mais complicado. Porque antes a gente tinha o Photoshop lá, que o cara recortava, trocava uma informação na imagem e você achava que era verdade e a imagem foi trocada. Hoje a gente tem manipulação de vídeo. Não sei se vocês já viram o vídeo do Lula vendendo paçoca, do Bolsonaro dançando da musiquinha. Sim, parece realmente a pessoa. Né? Então, apesar da verossemelhança, né, parecer de real, né, a gente tem que ter muito cuidado. Né? Uma proposta legal, assim, ao invés de repassar, emite a sua própria opinião. Escreve você mesmo. Né? Ao invés ou chegou alguma coisa, você aproveita a ideia e produz. Só que a gente não produz nada, a gente só quer. Agora, só respondendo a segunda parte da sua pergunta sobre os políticos.
né? Tendo um aspecto legal da campanha, é ter pessoas capacitadas para fazer essas configurações e a gestão das redes sociais. Porque vai ser muito mais complicado, muito mais sutil e talvez até mais difícil esse controle agora. Configurar corretamente as contas para que depois... Porque às vezes vai funcionar normalmente durante a campanha, mas depois não consegue prestar contas. Porque não bate uma nota fiscal, não bate alguma configuração que foi feita lá atrás. Então esse cuidado tem que ser muito grande. E, sei lá, apelar para que sejam propostas, né? Não ataques ou qualquer outra coisa desse tipo. Gente, se o político, a gente está no período eleitoral, a gente vai ter um período de propaganda, como o Gustavo já falou, são apenas 45 dias. Vai ter época que a gente vai estar realmente assim, vendo guerra, e a gente está em período, né? A gente está numa sociedade que está totalmente polarizada. Vamos tentar, né? Vamos tentar fazer o melhor que a gente puder como eleitor e desligar a televisão, se por acaso começar a baixaria, né? Porque não tem condição. Quando a gente dá o Ibope, infelizmente, eu trabalho com audiência, né? Nós trabalhamos aqui com audiência. Mas, assim, a gente tem que se preparar para o que está vindo. E eu, sinceramente, não estou disposta a ficar vendo baixo nível, né? A gente já está vindo... Assim, eles são muito sutis, por enquanto, né? A gente vê que eles são muito sutis, porque o registro da campanha é dia 15, né? Dia 16 começa a propaganda, até o dia 15. Mas eles têm esse prazo até dia 15 para registrar. Então, assim, tá todo mundo muito só nos bastidores. Na hora que for pra guerra, vamos ver, né? E a gente tem um período agora, porque hoje acaba hoje dia período 5, que a gente está gravando é hoje dia 5. Então, do dia 6 até o dia 15 é o período de registro, que aí vão se tomar as providências e tudo mais. E só uma característica também, que é um pouquinho diferente, que já aconteceu na eleição passada, talvez uma coisa maior e nessa vai ser isso também, o número de candidatos é muito grande. Porque com a proibição das coligações para os proporcionais, então cada partido tem que apresentar uma chapa. Né? Então são 11 para deputados estaduais. 11 para federal, 31 para estadual. 31 para estadual. Então cada partido vai, assim, com a chapa completa, vão ser 42 só de deputados, mais o senador, mais o governador. Né? Então imagine isso para o número de partidos que nós temos no Brasil. Então a quantidade de candidatos, e aí vai ter eu também acho que na rede social vai ser difícil de se destacar, porque vai ter tanta propaganda política, inclusive o Facebook já tomou algumas providências que em alguns espaços não aparecem propaganda política. Não vai ser em qualquer lugar, em qualquer espaço do Facebook que você vai ver propaganda política. Vai ser mais nos stories e mais nos Reels. Nos outros já vai ser um pouquinho mais difícil de encontrar. Pois é, essa questão de número de candidatos, você pega esses 31 dele e multiplica ao quadrado, que a gente tem 30 e poucos partidos no Brasil, então você já faz a multiplicação toda. Bom, a gente vai encerrando esse episódio por aqui. Quero agradecer ao Gustavo Nunes. Fica à vontade para complementar com alguma coisa que você acha importante. Eu agradeço a oportunidade. Eu acho que é muito bom a gente poder discutir abertamente esse tipo de assunto e alertar para que as pessoas tomem bastante cuidado, né, com as informações que vão receber, com as informações que vão passar. Para o lado dos candidatos, que são os nossos clientes em agências normalmente, é essa preocupação de que as coisas sejam bem feitas. Né? A gente fala um pouco na agência assim, o legal de trabalhar com política é você estar na engrenagem da democracia. Você está dando a oportunidade das pessoas se expressarem. E a rede social, por mais que a gente reclame que vai chegar um bombardeio de informação, pensa antigamente, né? Um candidato com poucos recursos financeiros não tinha como aparecer. Hoje, por conta das redes sociais, se ele tiver um bom projeto, uma boa proposta, ele consegue um espaçozinho dele para aparecer mais do que os 5 segundos que ele vai ter para falar o número dele na TV. Né? Então eu acho que a gente torcer para uma eleição mais tranquila, com menos agressões e mais propositiva, e bastante cuidado com as informações que chegam, né? Verificar se são fake news, procurar empresas de comunicação para validar e as outras ferramentas que estão sendo disponibilizadas também. Bem, como a gente já falou, a propaganda eleitoral começa em 16 de agosto, inclusive na internet, e nem sempre são os programas mais agradáveis. Porém, são importantes e os eleitores precisam ficar atentos. E não se enganarem com imagens bonitas e sorrisos, é claro. O primeiro turno para você digitar o candidato de sua preferência vai ser no dia 2 de outubro e no segundo turno, onde houver aí para governador e para presidente, no dia 30 de outubro. Temos também um longo caminho para percorrer. Quero agradecer a Daniele Coutinho, que esteve aqui com a gente hoje. Obrigada, eu tô sempre aqui. A Lídia. Obrigada. E lembrando que o programa de hoje teve a edição de Eduardo Couto, a produção de Lídia Lourenço, o texto e a edição...
O texto e a direção de jornalismo da Daniele Coutinho. Gente, aquele abraço e até semana que vem. Até a próxima, Até a galera. próxima. Você encontra o ES Hoje nas redes sociais pelo @ES Hoje, no canal do YouTube e no site eshoje.com.br.